Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Eu sou a Maíra Tangerino e hoje vamos mergulhar num tema que ele é ao mesmo tempo urgente e também vital. Eu estou aqui com o Nelson Pascarelli Filho e para guiar nossa reflexão, ele vai falar um pouquinho do tema e de verdade, gente, ele é uma pessoa que se destaca aí com uma trajetória que atravessa a biologia, a filosofia e a psicologia. Ele também é formador, já capacitou milhares de professores e professoras, e ele se dedica aí a entender a relação entre o ser humano e o meio em que vive. Eu combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Nelson, sua formação é de uma amplitude que a gente raramente vê, né? Você une áreas que vão desde a microbiologia à logoterapia. Olhando para essa sua jornada intelectual, que ela é vasta, que ela é grande, olhando para a sua curiosidade incansável, ele já falou aqui para mim, gente, que ele é hiperativo, então vive estudando aí, né? Eu quero te perguntar o seguinte: como que você vê, né, a vida e o pensamento humano que moldou aí o seu olhar para a educação ambiental? E em que momento que você percebeu que cuidar do planeta era, antes de tudo, um exercício pedagógico e filosófico? Professor Nelson, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Eu agradeço essa oportunidade, realmente é um tema fascinante, porque o primeiro momento é saber que é possível transformar, recuperar, ter essa esperança que podemos e devemos fazer melhor, mudar atitudes inadequadas com o meio ambiente e principalmente que não existe eu e o meio ambiente, é nós no meio ambiente. Então, o que eu fiz com os alunos, que deu certo, ampliações sucessivas. Isso foi muito bacana. Começa em mim. Como é que eu poluo o meu corpo? Depois amplia um pouquinho. Como que está a minha casa? O olhar dentro de casa, a sua higiene, como você lidar com os resíduos que você gera, né? Depois amplia mais um pouquinho para minha rua e meu bairro. Essas ampliações até chegar na minha escola, no município, o estado, vai ampliando até abordar os resíduos espaciais. Então, essas ampliações sucessivas, que marcou minha obra em educação ambiental, deram certo. Então, isso foi fascinante para o aluno. Quando eu começo, como é que eu poluo o meu próprio corpo? O que é uma alimentação saudável? O que são agrotóxicos? Eu fui aumentando a complexidade. Então, isso foi muito importante para que o aluno soubesse que eles herdaram algo que não fizeram. Toda essa questão aí foram gerações anteriores que total descaso com o planeta. Então essa geração agora que eu trabalho, desde os 11 até os 15 anos, tiveram e têm uma herança maldita. Eles não causaram essa poluição. Isso vem de gerações passadas, então, mas eles podem e devem fazer diferente. Então isso foi muito forte e é uma linha que eu trabalho em sala de aula. Professor, que fascinante, né? E que bonito te ouvir falar isso, né? Uma resposta objetiva aí de onde você fez essa junção aí dos pensamentos, né? Eu estava olhando aqui na sua bio e você também desenvolve projetos que unem robótica, cultura maker e preservação ambiental com alunos com altas habilidades. Eu estava pensando que muitas vezes a gente olha a tecnologia como uma vilã do meio ambiente, mas você não, né? Parece que está criando um caminho diferente aí de convergência. Eu queria te perguntar, como que nós podemos ensinar as novas gerações a usar as ferramentas da modernidade para não explorar a natureza? Como que a gente pode regenerar e compreender a tecnologia de uma forma mais científica? É uma ótima pergunta. Então, o conhecimento, ele se soma. Então, um conhecimento gera o outro e não aniquila o anterior. Então, tudo hoje que estamos vivendo é possível, e é possível mesmo, usar para a preservação ambiental. Eles não se anulam, eles se somam e sempre tem alguém que olha e fala: isso aqui pode ser utilizado para recuperar uma floresta. Isso aqui é um marcador de recuperação. Então, por exemplo, esse projeto Maker, que é o Fazer Fazendo,
tem várias etapas. A principal etapa é quando eles começam com a parte estrutural, depois amplia um pouquinho, eletromecânica, depois eletrônica, até chegar numa programação. Então, assim, com essas aproximações e complexidade. Então, é um somatório de conhecimento aplicado a algo que eu falo muito para eles, que é viver mais e melhor e formar o cidadão socioambiental responsável. Esse é o objetivo máximo, né? Dessa forma. Que lindo, professor, né? Que frase maravilhosa aí que você usou, né, para trazer um pouco a essência do projeto. Na sua bio, você também conta que você já tem mais de 40 livros publicados e que você já capacitou mais de 20 mil educadores, né? Ou seja, você conhece a realidade ali do chão, da escola, do chão da Sim. sala de aula, né? E eu estava pensando aqui que às vezes tem um pessoal que critica a educação ambiental, principalmente quando ela fica restrita nas datas comemorativas ou naquelas ações isoladas, sabe? Eu vou fazer só uma reciclagem aqui na escola. Como que você acha, professor, que o educador pode transpor essa barreira e tornar a ética ambiental um pilar transversal, mas que pulse mesmo, sabe, em todas as disciplinas, na história, na matemática, na língua portuguesa? É realmente uma pergunta importante, porque se temos uma semana do meio ambiente, o dia da água é ponto de partida, nunca ponto de chegada, de modo que coloque essa cultura na escola e trabalhar o tema de várias formas, né? Em todas as disciplinas é possível trabalhar a educação ambiental, mas entender que a ação ela é local. Então eu penso globalmente, tudo ligado a tudo, mas eu estou agindo localmente, aluno por aluno. E assim funciona. Então não pode encerrar, somente num dia da água, um dia da consciência ambiental, a semana, né, da educação não é assim que funciona. Um ponto de partida, sim. A mesma coisa acontece com a educação para o trânsito, que é essencial. Estou fazendo um paralelo aqui. Então você pode ter um dia da semana do trânsito, mas sabendo que o trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo, a educação para o trânsito, que está prevista também na Constituição, como a educação ambiental, é um projeto que tem que ser sistêmico ao longo do ano letivo, porque senão fica algo muito raso, né? Eu não suporto o que é raso. Eu acho que não deve ser assim. E acredita muito no potencial do aluno, porque quando ele é desafiado, ele surpreende, ele faz trabalhos magníficos. Tem que saber desafiar o seu aluno também, né? Perfeito, né, professor? Que eu achei muito interessante a sua resposta, que você já traz, né, um significado para a data, ou seja, não precisa perder a data, né? Mas também não pode perder todo o significado que essa data tem por trás, né? Perfeito. Eu estava olhando também aqui que você tem experiência com psicanálise e com a psicologia social, né? E acho que isso pode trazer um tempero interessante aqui para as nossas perguntas. A gente já está chegando no final da entrevista, mas eu queria aproveitar essa experiência para te Por perguntar o favor. seguinte, né? Muitas vezes o pessimismo climático também gera uma paralisia ou uma ansiedade, principalmente para as novas gerações, né? Porque de fato a gente tem reforçado que o futuro ele vai ficando cada vez mais difícil, a gente não cuida, né, do planeta. Do ponto de vista da análise existencial, como que você acha que a gente pode educar para a sustentabilidade sem cair no alarmismo, ajudando aí alunos e alunas a encontrar esse sentido e a responsabilidade na preservação do mundo, em vez de apenas plantar aí um medo para o futuro? Olha, isso é muito importante. Eu fiz e tenho feito um projeto, começou em 2015. Eu elaborei um mural da boa notícia, mural da boa notícia científica, porque eu constatei, os alunos comprovaram, de cada 10 notícias que aparecem nos jornais, na mídia, 8 são notícias ruins, catastróficas. Nós temos uma notícia sobre esporte e outra sobre a própria emissora. Então esse clima de só notícias ruins dá a ideia que o mundo está péssimo, que não existem pessoas boas praticando algo de bom para a humanidade. Então, os alunos começaram a pesquisar novas descobertas, remédios mais eficazes, a cura do câncer, novas vacinas, recuperação de áreas devastadas, técnicas de preservação ambiental, e fizemos um mural com essas notícias. Por quê? Para recuperar a autoestima do aluno, porque senão esse pessimismo
ele causa um estrago numa mente que está em formação. Tanto é que nós temos um desafio, que é a promoção da saúde mental, porque dos 10 anos até 25 anos, dispararam os suicídios. Está alarmante. Então, cabe à escola promover a saúde mental e dar uma esperança que dias melhores surgirão, que tem muita gente fazendo a bondade, praticando ações boas, que a maldade é exceção. Então a mídia inverte, ela coloca a maldade como regra. Então tudo é devastação, tudo é guerra, se alimenta dessa forma, e a mídia é poderosa. Então eu fiz esse projeto, comecei em 2015, e até hoje, mesmo no tempo da pandemia, eu continuei o projeto online, que é esse Mural das Boas Notícias, e foi muito aplaudido, né, pelas diretorias de ensino, eles gostaram muito, eu apresentei para os professores. Então, é isso, é saber que, realmente, a ação antrópica foi devastadora, mas também muitos estão aí reflorestando, mudando, estudando bactérias que comem plástico. Então, tem muita coisa acontecendo que precisa ter a transparência. A mídia fala pouco disso, né? Infelizmente. Professor, muito obrigada, viu? Que resposta linda, né? E que lindo o seu projeto aí, parabéns. Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Estou muito honrada mesmo que você achou um tempinho aí para dar aqui para o Conversa de Classe. E eu quero saber, você tem alguma mensagem de finalização, de despedida que você quer deixar para quem assiste a gente? Sim, é muito importante repensar, ressignificar, não desistir e ter como ideia que a maldade é exceção. Muitas pessoas boas estão praticando novas descobertas e é importante e que a escola é o espaço do conhecimento, do fazer fazendo. E esse é o objetivo da sala de aula, o espaço do conhecimento. Então o professor precisa investir na sua capacitação, pedir ajuda quando necessário, né? Cuidar da sua saúde mental, isso é muito importante, e saber que esse aluno é o futuro. Olhar para esse aluno como algo promissor, né, que está, como se diz, em devir, em vir a ser. Isso é importante. E não desistir tão facilmente, né? Apesar do desafio que é ser professor no Brasil. Essa é a mensagem que eu deixo, tá? Que lindo, professor, e que mensagem maravilhosa que vai chegar para quem assiste a gente. Bom, pessoal, eu não preciso nem finalizar, porque a mensagem já disse tudo, né? A gente se vê então no próximo Conversa de Classe. Até mais.